paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a esse nosso momento especial. Vida de oração. Como orar? Todo cristão genuíno deseja crescer em sua vida de oração. A oração é poderosa. Tem poder quem ora. Tem intimidade quem ora. Tem relacionamento quem ora. Tem sabedoria, discernimento quem ora. Tem governo quem ora. E quando você ora, meu irmão, você atrai o céu para a terra e algo sobrenatural acontece. Mas muitas vezes, meus amados, eu e você não sabemos nem como começar e nem qual o nosso papel como intercessores, como aqueles que oram. Queridos, a intercessão é um chamado para todos aqueles que amam a Deus, pois ela faz parte das disciplinas espirituais de Deus. Intercessão é mediar entre sessões. Você leva a questão de alguém para o céu e traz a resposta de Deus para esse alguém. E Jesus nos diz em Mateus 6, quando orares. Então, quando orares, vai num lugar, no teu quarto, na tua sala, debaixo de uma árvore, te conecta com o Pai, sem que nada atrapalhe esse processo incrível. Veja aqui, e quando orares, essa afirmação ela nos desperta a nós nos colocarmos aos pés do Senhor e a buscarmos de todo o nosso coração, tendo por certo que não importa se a nossa oração vai ser de 2 horas ou se vai ser de 30 minutos. Porque Jesus orou quando tudo ia bem. Jesus orou antes e depois de um grande mover. Jesus orou antes do seu batismo. Jesus orou em desertos. Jesus orou em momentos difíceis. Jesus orou para falar com o Pai. E então assim, cada um de nós temos vivências, visões do mundo diferentes, mas como corpo de Cristo nós podemos entrar nessa parceria com Deus para orar as coisas que Ele mesmo já afirmou em sua palavra. Há um grande privilégio em nos aquietar, lançar diante dEle todas as nossas ansiedades, todas as necessidades da nossa alma, tanto a respeito de como as coisas estão acontecendo aqui na terra, de como as coisas estão acontecendo no nosso lar. Jesus é a palavra viva que transforma o nosso viver. Quando somos impactados pela revelação de quem Ele é, nós somos libertos por essa verdade. E então todas as mentiras ao nosso redor vão sendo combatidas uma a uma e vão sendo desfeitas. Você pode orar a palavra. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Assim, quantos e quantos salmos são orações. Orar a palavra é trazer à luz esses princípios ordenados e descritos na Bíblia, inspirados pelo próprio Deus. Isso poderá mudar drasticamente o nosso futuro, nos levar a um nível de liberdade, de intimidade, de alegria indescritível, meus amados. Nós proclamamos as suas verdades por meio das nossas orações. Proclamamos as verdades de Deus a respeito das nossas vidas, a respeito da nossa nação, dos povos da terra. Nós acreditamos, isso mesmo, meus irmãos, nós damos crédito, confiamos, declaramos a palavra, porque confiamos naquele que a deixou para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor, para que nós pudéssemos saber quem Ele é e também para fazê-lo conhecido. E em Ezequiel 22:30, vemos Deus buscando alguém que se colocasse na brecha para aquela terra
para que ela não fosse destruída, alguém que intercedesse. Busquei entre eles um homem que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está procurando intercessores no dia de hoje. Mas como nós devemos orar, meus irmãos? Nós podemos orar agradecendo, nós podemos orar pedindo perdão, nós podemos orar fazendo confissão dos nossos pecados. Veja, se nós abrirmos o Salmo 32, do 3 ao 5, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Neste texto, Davi nos ensina como é importante reconhecer e confessar os nossos pecados, as nossas falhas. Porque o pecado, ele nos aprisiona, ele é um peso impossível de nós carregarmos. A vida vai se tornando tão seca, e não apenas a alma, mas até o nosso corpo físico pode adoecer devido aos pecados não confessados. E aqui, quando Davi se arrepende e reconhece diante de Deus a sua iniquidade, ele se torna verdadeiramente livre. O peso é retirado. E o mesmo acontece conosco. Vivemos sob o jugo leve de Jesus. Às vezes eu e você nos esquecemos dessa verdade. Mas não há nada que podemos esconder do nosso Senhor. Mas podemos e devemos ser intencionais em reconhecer quando nós falhamos, quando murmuramos, quando somos rebeldes, quando desagradamos a Deus, desobedecemos a Deus. Precisamos reconhecer. Quando confessamos os nossos pecados, a mesma sensação de liberdade que estava invadindo o coração de Davi encherá a nossa alma de alegria. Queridos, vocês também podem ler o Salmo 51. Experimenta, lê todo o Salmo 51 e você verá como é maravilhoso ver o agir de Deus, o seu conforto, o seu consolo, o seu perdão, te deixando livre. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, no capítulo 10. Em Hebreus, no capítulo 10, 19 a 23, nós podemos ler algo que o Senhor diz para nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus e aproximando-se com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Você e eu temos uma voz diante de Deus. E temos liberdade de entrar na presença de Deus todos os dias com amor, fé e ousadia. O imenso sacrifício de Jesus lá na cruz foi para nos levar de volta ao Pai, para nos levar de volta à sala do trono e conversar com nosso Deus. Nós temos o nosso coração purificado pelo sangue de Jesus, a certeza da salvação em Cristo e de que
somos ouvidos por Ele quando oramos. Lembra o que está escrito em João 5,14? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Ele nos ouve. Então eu e você precisamos aprender sobre a sua vontade, e então nós podemos descobrir essas verdades em sua palavra. Há uma verdade e uma vontade perfeita de Deus para as nossas vidas, para as coisas que acontecem ao nosso redor, e nós podemos acessar essa revelação através da oração. Através da oração, através do estudo das Sagradas Escrituras, quando nós as lemos e refletimos minuciosamente, nós vamos descobrindo as pérolas que Deus quer nos entregar. Podemos declarar a palavra de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre todas as nações. Mas então, como devemos orar? Querido, quando você não souber como orar, comece orando a palavra. Tem várias orações na Bíblia. Uma de suas características é que as orações são centradas em Deus e não no pecado do diabo. Mesmo tendo o apóstolo Paulo orado por indivíduos, eles usavam os mesmos termos das bênçãos impetradas às igrejas locais. Por exemplo, quando eu e você, nós colocarmos em oração e podemos orar Efésios 3:16 em diante. Peço a Deus para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Amém. Pedimos ao nosso Deus que o nosso bairro seja inundado pela sua plenitude, que os nossos vizinhos possam ter a revelação da profundidade do amor de Deus por suas vidas, para que as nossas famílias, para que os nossos irmãos da igreja sejam impactados pelo poder do amor de Cristo, da sua bondade, da sua misericórdia. Oramos pela revelação de Cristo em nossas vidas e na vida daqueles que passam por nós. Meus amados, não fique na agitação. Para ter este momento de comunhão com o Senhor, procure um lugar propício, sem interrupções, em que você se sinta à vontade. Tenha a sua Bíblia em mãos e entenda, meu querido, que não há uma única forma de orar. Saiba, descubra como você consegue interagir da melhor forma com Deus. Não tenha pressa. Saiba que Jesus é o seu sábado, isso é, nele você pode descansar. Se não tiverem palavras que expressem bem claramente aquilo que você sente, ainda no silêncio, Jesus te escuta. Mas seja perseverante, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar, buscar a face do Senhor, clamar, nos humilhar,
diante dele e ele nos ouvirá, e dos céus ele trará a resposta, dos céus ele trará a solução, dos céus ele trará a vitória, o direcionamento para as nossas vidas. Amados, nesse devocional, o que eu quero é refletir com vocês o quanto nós podemos orar e nos entregar ao Senhor em comunhão, em oração, declarando o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Também devemos orar confessando os nossos pecados com ousadia, com fé, entender a importância de orar a palavra de Deus, de proferir as suas promessas. Queridos, apesar dos desafios que nos cercam, é muito importante nós nunca desistirmos e sempre retornarmos ao nosso lugar de oração. Que eu e você possamos cultivar um coração que ame a Deus sobre todas as coisas. Não importa que tipo de fortaleza eu e você teremos que enfrentar. A questão é que as nossas armas não são carnais ou terrenas, mas poderosas em Deus. Mesmo que eu e você tenhamos que combater oposições demoníacas, o sistema caído desse mundo, o Senhor nos deu recursos para guerrear. Ele nos deu a sua palavra, Ele liberou autoridade, Ele liberou poder sobre nós. Ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda e nos dá poder para viver segundo a sua vontade e em mover sobrenatural. Então, meus amados, que eu e você possamos crescer nisso, crescer em conhecimento, crescer em discernimento, crescer em comunhão e relacionamento com o Pai, por meio da oração, da intercessão, da adoração e do estudo da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida.